O que foi a Idade Média? A Idade Média começou no século V e terminou no século XV. Durou 1000 anos, 10 séculos. E em 1000 anos acontece muita merda. Mas por que se chama Idade Média? Cara, é porque Idade Média é Idade das Trevas. Como assim? Aconteceu muita desgraça nesses 1000 anos. Não teve paz direito. Tranquilo? Só para você ter uma ideia, bora falar de uma coisa chamada Cruzadas. Cruzadas é o quê? É guerra entre o povo cristão e os muçulmanos. Mano, a Igreja Católica tinha um papa naquela época conhecido como Papa Urbano II. E os muçulmanos tinham pego a Terra Santa dos cristãos. Esse papa aí queria recuperar a Terra Santa, com isso influenciou a igreja influenciou seus fiéis para entrar em guerra com os muçulmanos, ou seja, uma guerra para recuperar a Terra Santa. Tranquilo? Bom, mas por que se chama cruzada? Porque os soldados cristãos iam com uma cruz vermelha no peito. Isso, então veio o nome cruzada, entendeu? Ou porque alguns outros soldados cruzava o continente, entendeu, mano? Porque cruzada, entendeu? Bom, quantas cruzadas teve? Na média original mesmo, oficial, na média 9 ou é 8. 8 ou é 9, não passa disso. Cara, mas existiu bem mais, tá ligado? Oficiais, conhecidas pela igreja e pelo governo, literalmente 9. Mas teve outras que foi o próprio povo, literalmente, tentando recuperar a cidade de Jerusalém. Mas quem venceu essa guerra? Ninguém venceu. Quem se fudeu mais foi o pessoal cristão. Tranquilo? Porque eles invadiram, literalmente não conseguiram recuperar a terra. Morreram muitas pessoas do lado dos cristãos, muitas mesmo, tanto do lado muçulmano. Mas o muçulmano ainda ficou com a terra. Ou seja, ficou com o que os cristãos queriam. Então, quem saiu perdendo na real mesmo foi os cristãos. Porque os cristãos eram os lunáticos fanáticos pela religião. Beleza. Cara, também surgiu uma coisa, mano, conhecido como a Grande Fome. Só pra você ter ideia, a Grande Fome, mano, eu não vou citar em uma ordem cronológica, porque eu não lembro da ordem cronológica. Eu acho que a Guerra dos 100 Anos foi primeiro. Por exemplo, a Guerra das Cruzadas. Não vai falar sobre a Guerra dos 100 Anos, vou falar de guerra primeiro. A Guerra dos 100 Anos, o que foi? A Guerra dos 100 Anos durou 116 anos. Todo mundo sabe disso, né? Mas por que se fala de Guerra dos 100 Anos? Porque um nome de guerra de 116 anos fica chato. Um nome completo, então não tem graça. Então é Guerra dos 100 Anos, tranquilo? Quais são os motivos? Bom, o motivo é bem simples. O motivo foi que o rei da França, né? Ele morreu. O rei Carlos IV morreu. Olha o carro passando. Pera aí. Então, o rei Carlos IV morreu e deixou o trono da França vago. A Inglaterra falou, olha, o trono tá vago, eu posso colocar aí um dos meus, né? Então a Inglaterra estava de olho no trono da França. Só que os franceses não queriam que o inglês ficasse no trono da França, e sim que um francês ficasse no trono da França. Entendeu? A mesma coisa de um presidente do Brasil ser americano. Não tem lógica isso. Entendeu? Então, mano, houve uma guerra por causa disso aí, porque a Inglaterra era enxerida e queria colocar um desconhecido para ser rei da França. Então, os caras ficaram na guerra, mano, literalmente 116 anos. Mano, a França venceu a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi vencida pela França em 1453. Isso porque os soldados estavam motivados por causa de um marítimo francês, tá ligado? Então os caras venceram por motivação própria. Teve outra guerra também, que é parecida com a Guerra de Cruzadas, que é a Reconquista. Beleza? Mano, a Reconquista é igualzinha à Guerra da Cruzada. A diferença, mano, é que ela foi uma guerra muito longa. Mais longa do que a Guerra dos 100 Anos. E você acha que a Guerra dos 100 Anos durou muito?
Porque você não conhece a Reconquista. A Reconquista durou 500 anos. Vai de 718 até 1492, no descobrimento da América pelo Cristóvão Colombo. E os motivos da reconquista dessa guerra são os mesmos motivos das cruzadas: tomar as terras dos muçulmanos que pertenciam aos cristãos. Também surgiu uma coisa, mano, conhecida como a Grande Fome. Bom, pense um pouquinho. A Guerra dos 100 Anos aconteceu na Idade Média. O que acontece em uma guerra? Os mortos ficam a céu aberto, apodrecendo, em caso de putrefação. Bom, aquele cheiro, os mortos, cadáveres, tudo isso atrai praga, atrai barata, atrai rato, atrai tudo isso, tranquilo? Com isso, as plantações, tá ligado? Também vai se desestabelecer, ou seja, vão desaparecer, por causa de que vai atrair também gafanhoto, tudo isso. Mano, tirando também que teve uma seca gigantesca, pestes em todo lugar. A Europa está passando agora para a sua idade da fome, ou seja, ela vai passar 2 anos com fome, conhecido como a Grande Fome, tá ligado, mano? Se eu não me lembro bem, começou em 1315 e terminou em 1317, tá ligado? Bom, rapaz, tá passando um carro pra caralho aqui. Beleza, mas mano, como? O que aconteceu mais? Bom, a fome era tão grande, que as pessoas estavam cometendo canibalismo, ou seja, comendo cadáveres. Tava comendo os animais de estimação nem existia mais, tava pior que na Venezuela, entendeu? Os idosos estavam sendo abandonados nas florestas, assim como as crianças. Você conhece muito bem a história de João e Maria. João e Maria estavam vivendo na época da Grande Fome. A sua mãe ou madrasta abandonaram eles na floresta, beleza? Porque eles não tinham como alimentar João e Maria. Com isso, João e Maria encontrou uma bruxa. Naquela época, mano, na Idade Média, as bruxas realmente existiam. As bruxas, literalmente, mano, não era o que a gente via hoje. Não era literalmente como esses desenhos. Sim, tinha pacto com capetas, tinha pacto com tudo, mas a grande maioria das bruxas era acusada injustamente. Tanto que tem também a história das bruxas de Salem, que são mulheres, literalmente, que foram acusadas injustamente. Algumas histórias falam que ela foi queimada na fogueira, mas outras falam que ela foi enforcada. As bruxas de Salem, mano, fez a cidade de Salem lá ficar famosa por causa dessa história, mano, que realmente aconteceu. Pelo menos algumas pesquisas que eu fiz. Pô, mas então, você tá falando então que a fome tava tão grande, essas coisas, tava todo mundo morrendo de fome, sim. E os ricos? Mano, os ricos já tinham uma previsão que isso ia acontecer, tá bom? E eles pegaram o dinheiro deles, compraram um monte de coisa mesmo, compraram coisa pra caralho e fizeram estoque gigantesco. Bom, quanto mais os ricos compram, menos se tem no mercado. Quanto se menos tem no mercado, para o pobre aumenta o preço. Essa é a lei da oferta e procura. Quanto algo é procurado demais, mas tem pouco daquilo, aquilo fica caro. Então, a comida ficou caro por causa das ganâncias dos ricos. Os ricos tinham demais, os pobres morrendo de fome. As mulheres se prostituíam por prato de comida, beleza? As mães vendiam seus filhos, os pais vendiam seus filhos. Mano, era horrível, tá ligado? Ainda bem que isso durou 2 anos, 2 anos e meio, no máximo 3, beleza? Bom, depois, mano, veio a peste. A Europa acabou de sair da Grande Fome, uma fome que matou milhões. Entrou então num período da peste. O que é a peste negra? A peste negra, ela matou 30% de toda a população da Europa. A peste negra matou 30% de toda a população da Europa. Bom, naquela época, a Igreja Católica falava que ter higiene era coisa de frescurento, ou seja, era vaidade. Então as pessoas não tomavam banho,
não escovava o dente, ou seja, se você era gordo, era sinal de beleza. Se você era obeso, sinal de beleza, porque tinha... As pessoas viam que você tinha dinheiro para comprar comida, para comprar doce, por isso você era obeso. Você tinha dente podre, então você também tinha dinheiro para comer doce, entendeu? Então, pessoal, mano, naquela época tinha uma estatística de beleza muito inferior, mano, muito foda, muito fodida, entendeu? Bom, as pessoas jogavam lixo na rua, jogando lixo na rua atraía ratos. Os ratos andavam em todos os lugares. Os ratos eram literalmente formigas de hoje, só pra você ter ideia. Cara, esses ratos tinham uma pulga. As pulgas no rato picavam as pessoas. Quando picava as pessoas, causava algumas doenças. Por exemplo, dores na articulação, dores de cabeça, febre, cansaço extremo. Depois de sair, surgia bolhas. Umas bolhas tão gigantescas de pus que ficou conhecido como bulbos. Tanto que o nome da doença é peste bubônica, entendeu? Mano, em casos também, na peste negra, ela impede seu fluxo sanguíneo, impedindo que seu sangue corra pelo seu corpo, matando todas as células vivas que ainda restam no seu corpo, transformando seu corpo em uma pele preta. Ou seja, aquilo é conhecido também como a peste negra. Os bulbos, peste bubônicas, que são sintomas também causados, mano. Ou seja, cara, é uma doença muito fodida, matou muita gente. Mas por quê? Por que matou muita gente naquela época? Bom, eles não tinham saneamento básico, isso você já sabe. Mas também não existia nem a vacina, e nem literalmente antibacteriano. Ou seja, nem a vacina, nem vacina, nem remédio, nem nada, tá ligado? Não existia nada. Como foi o nome? Nem a penicilina. Ou seja, o primeiro antibiótico foi inventado lá pra caralho, tá ligado? Muito, muito tempo depois, tá ligado, mano? Bom, então é isso. Ou seja, é um pessoal que sofreu pra caralho. De acordo com algumas teorias mais aceitas, a peste negra surgiu na China. Bom, a peste negra pode ser realmente uma doença que pode ter surgido na China. É uma doença que infectou e matou 30% de toda a população europeia. Isso porque eles não tinham um hábito de higiene, ou seja, eles não tinham saneamento básico. Jogava lixo no meio das ruas, assim como o resto de excremento. Isso atraía ratos. Os ratos tinham pulga. As pulgas tinham a bactéria conhecida também como a Yersinia pestis. Bom, quando uma pulga morde uma pessoa, essa pessoa está infectada pela peste. Bom, e não tem mais o que fazer. Logo após que é infectada, não tem salvação, pois naquela época não existia antibiótico. Então, uma vez infectado, era a morte certa. E agora tá tendo outra coisa. Nós estamos em Espanha e Portugal. Estão fazendo uma corrida marítima para ver quem descobre mais mundos. Ou seja, mais países, mais ilha abandonada. Assim começa uma corrida entre Portugal e Espanha. Nessa corrida, Portugal acaba descobrindo literalmente o Brasil em 22 de abril de 1500. 22 de abril de 1500. Eu acho que foi isso exatamente, quando o Brasil foi descoberto. Mas antes também, teve outro cara que descobriu também a América, o Cristóvão Colombo, em 1492. Eu acho que foi isso. Mas nenhum desses dois descobriu porra nenhuma, porque já existia índio aqui. Então não pode descobrir algo que já está descoberto? Ou pode? Poder pode. É que nem você tem um amigo e seu amigo não fala onde ele mora. E você acaba descobrindo onde ele mora por conta própria. Então você descobriu a casa do seu amigo. Isso sim é descoberta, mas o que Pedro Álvares Cabral fez foi colonizar e matar os índios que estavam aqui no Brasil. Quando ele chegou no Brasil, Pedro Álvares Cabral parou para pensar um pouco. Bom, tem índio aqui, mas não tem nada aqui pra mim que dê pra me vender, né, mano? Então eles ficam mais desanimados. Ou seja,
Veio, rezou 2 missas, cantou uma oração de Pai Nosso e voltou, tá ligado? Cara, o cara ficou quase 30 anos servindo no Brasil, velho. E eu moro, literalmente, na cidade de Ilhéus, tá ligado? Na cidade que foi feita em 1536. Ou seja, cara, é uma das primeiras cidades do Brasil, mano. Tirando São Vicente, que é a primeira cidade do Brasil, Ilhéus é uma das primeiras cidades do Brasil. Todo mundo pensa literalmente que a primeira cidade do Brasil foi Porto Seguro, só que não foi, foi São Vicente, tá bom? Bom, então literalmente a Idade Média acabou nesse período aí de 1500, não, de 1900 e 1492. Cara, para alguns historiadores sim, tá ligado? Mas para outros não. Depende da fonte. A história é vista de duas formas. Tanto da forma de quem conta, tanto da forma de quem viveu. Entendeu? Não tem como você saber a história de uma única forma. É que literalmente, vamos dizer, descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil para os índios não foi assim como os portugueses falam. Beleza? Para o português não é assim que os índios falam. Então, a história tem sempre uma versão diferente para as pessoas que estudam de forma diferente, porque história não é matemática, matemática é exata, história não é. Matemática não pode ser mudada, a história pode. A história ainda tem descobertas, entendeu? Então é isso, mano. Eu acho que eu expliquei a Idade Média, tá ligado? Do meu conhecimento, claro. E é isso. Saber tudo isso de qual foi foda. Não se tem datas, mas as datas vai ficar aparecendo aqui na edição do vídeo. E é isso. Se você curtiu, deixe o like, se inscreva no canal e tchau. Se não se inscrever, é gay.